Os outros passageiros o viam apenas como mais um homem de negócios de meia-idade no assento 12C. Quieto, sem destaque, provavelmente a caminho de outra reunião entediante. Eles não faziam ideia de que o coronel Stevens havia registrado mais de 3.000 horas em caças F-16 Fighting Falcon e já havia pousado aeronaves danificadas em zonas de combate. Quando o piloto desmaiou, eles estavam prestes a descobrir que o que aconteceu há 35 zilpés naquela manhã de terça-feira provaria que, às vezes, a pessoa mais comum a bordo pode ser exatamente o herói de que você precisa quando tudo dá errado. Voo American Airlines 447, manhã de terça-feira, 12 de outubro, URI 47. O Boeing 737-800 havia partido do Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth 23 minutos antes, com destino a Denver, levando 186 passageiros e 6 tripulantes a bordo. Era um voo de rotina em uma clara manhã de outono, o tipo de voo que acontece milhares de vezes por dia em toda a América sem instantes. No assento 12C, o coronel Jake Stevens, aposentado da Força Aérea do Zepovuzia, lia um romance de bolso de suspense e, de vez em quando, olhava pela janela para a paisagem do Texas passando a 35 zilpés abaixo. Aos 54 anos, Jake parecia qualquer outro viajante de negócios. Calças caqui, camisa polo azul marinho, óculos de leitura no nariz. Seu cabelo grisalho estava bem aparado, e sua única característica marcante era a postura ereta. Um hábito enraizado em 25 anos de serviço militar. Para os outros passageiros, Jake era invisível. O homem de negócios no 12A estava absorto em seu laptop, trabalhando em algo que parecia ser um relatório trimestral. A estudante universitária no 12B tinha os fones de ouvido ligados, perdida no que quer que estivesse tocando em seu celular. A família do outro lado do corredor lidava com uma criança inquieta, e o casal idoso atrás dele discutia a próxima visita aos netos no Colorado. Nenhum deles sabia que o homem quieto no assento do meio havia passado um quarto de século pilotando algumas das aeronaves de combate mais avançadas do mundo. Eles não podiam ver a tatuagem das asas da Força Aérea em seu ombro, escondida sob Apollo. Não tinham ideia de que Jake Stevens havia voado em missões de combate no Iraque e no Afeganistão, pousado F-16 com danos de batalha, e treinado dezenas de jovens pilotos na arte da aviação de alta performance. Jake havia se aposentado da Força Aérea 6 meses antes, ao atingir a idade de aposentadoria obrigatória para sua patente. Passara seus últimos anos na base aérea de Nellis, em Nevada, servindo como instrutor sênior no programa do F-16, transmitindo seu conhecimento e experiência à nova geração de pilotos de caça. Agora, voava para Denver para uma entrevista de emprego com uma empresa de defesa, uma chance de continuar servindo a comunidade da aviação em uma função civil. Enquanto Jake virava a página de seu livro, ouviu a voz da comissária pelo interfone. Senhoras e senhores, atingimos nossa altitude de cruzeiro de 35 zilpés. O capitão desligou o aviso de cinto de segurança, e agora vocês estão livres para se movimentar pela cabine. Jake olhou para o relógio. Exatamente no horário. O voo estava tranquilo, o tempo claro, e eles pousariam em Denver em cerca de 1h40. Ele recostou-se novamente no assento e voltou ao livro. Na cabine, o capitão Robert Morrison discutia o plano de voo com sua copiloto, a primeira oficial Sarah Chen. Morrison era veterano da aviação comercial há 20 anos, com mais de 15. Dado horas de voo e um histórico de segurança impecável. Aos 48 anos, estava no auge de sua carreira. Respeitado pelos colegas e confiado pelos passageiros. Chen era mais nova na aviação comercial, tendo ingressado na American Airlines 3 anos antes, após servir como piloto na Guarda Aérea Nacional. Tinha cerca de 1.000 horas de voo no total, a maioria em aeronaves menores. E ainda acumulava experiência no Boeing 737. O tempo parece bom até Denver, dizia Morrison,
revisando os últimos relatórios meteorológicos. Deve ser um voo tranquilo. As palavras de Morrison se interromperam de repente quando ele arfou, levando a mão direita ao peito. Seu rosto ficou pálido, depois cinzento, e ele desabou sobre os controles. Capitão! Gritou Chen, estendendo o braço para segurar o ombro de Morrison. Capitão Morrison! Morrison estava inconsciente, seu peso pressionando o manche e fazendo a aeronave iniciar uma leve descida. Chen assumiu imediatamente o controle, puxando o manche para nivelar o avião enquanto tentava e ao mesmo tempo reanimar o capitão. Capitão Morrison, o senhor me ouve? Chamou ela, mas não houve resposta. A respiração de Morrison estava fraca e irregular, e sua pele apresentava uma tonalidade azulada ao redor dos lábios. O treinamento de Chen entrou em ação. Ela acionou o piloto automático para manter o voo nivelado e em seguida pegou o interfone para pedir assistência médica. Suas mãos tremiam. Ela havia treinado para esse cenário, mas nunca tinha vivido de fato a incapacitação de um piloto em pleno voo. Senhoras e senhores, aqui é a primeira oficial Chen falando. Sua voz soou nos alto-falantes da cabine, tentando permanecer calma apesar da crise que se desenrolava no cockpit. Temos uma emergência médica no cockpit. Se houver profissionais de saúde a bordo, por favor identifiquem-se imediatamente às comissárias. A cabine se encheu de murmúrios preocupados. Passageiros olhavam ao redor nervosos, alguns pegando seus celulares para verificar sinal, outros agarrando os apoios de braço enquanto processavam o que tinham acabado de ouvir. Jake Stevens levantou os olhos do livro. Sua mente treinada militarmente avaliou a situação de imediato. Uma emergência médica no cockpit só podia significar uma coisa. Algo tinha acontecido com um dos pilotos. O pulso de Jake acelerou, não por medo, mas pela familiar descarga de adrenalina que vinha em situações de crise. 2 passageiros se identificaram como profissionais de saúde, um cardiologista de Houston e uma enfermeira de Dallas. As comissárias rapidamente os levaram até o cockpit, onde encontraram o capitão Morrison inconsciente, exibindo sintomas clássicos de um ataque cardíaco maciço. Precisamos estabilizá-lo, disse o cardiologista, checando o pulso e a respiração de Morrison. Mas mesmo que consigamos mantê-lo vivo, ele não vai conseguir pilotar este avião. A primeira oficial Chen sentiu o estômago revirar. Ela era qualificada para pilotar o 737, mas nunca havia enfrentado uma grande emergência como comandante. Sua experiência era em grande parte em aeronaves menores, e a ideia de ser a única responsável por 192 vidas era esmagadora. Você consegue pousar o avião? Perguntou em voz baixa a comissária-chefe. Sim, eu consigo pousá-lo, respondeu Chen, embora sua voz denunciasse a incerteza. Só preciso contatar o controle de tráfego aéreo e declarar emergência. Enquanto Chen começava a coordenar com o ATC um pouso de emergência em Denver, Jake Stevens travava um debate interno. Ele podia ouvir o estresse na voz da primeira oficial pelo interfone, podia sentir o medo e a incerteza que começavam a se espalhar pela cabine. Seus instintos militares diziam para agir, oferecer sua ajuda, mas sua mentalidade de civil o fazia hesitar. E se não quisessem sua ajuda? E se sua oferta fosse vista como interferência? E se sua experiência militar não fosse relevante para a aviação comercial? Mas, ao ouvir as comunicações cada vez mais tensas da primeira oficial com o controle aéreo, Jake tomou sua decisão. Ele desafivelou o cinto de segurança e caminhou até a frente da cabine. Com licença, disse ele à comissária sênior, uma mulher chamada Patrícia, que tentava controlar a ansiedade crescente entre os passageiros. Sou piloto aposentado da Força Aérea. Tenho ampla experiência em situações de emergência. Seria útil se eu conversasse com sua primeira oficial? Patrícia olhou para Jake com uma mistura de alívio e ceticismo. Você é qualificado para voar aeronaves comerciais. Tenho mais de 3.000 horas em aeronaves militares, incluindo experiência com sistemas fly-by-wire, semelhantes aos usados no 737. Respondeu Jake. Não estou tentando assumir o controle.
mas talvez eu possa ajudar sua primeira oficial durante o pouso de emergência. Patrícia tomou uma decisão rápida. Siga-me. Ao entrar no cockpit, Jake ficou impressionado com o quanto era diferente dos cockpits de F-16 aos quais estava acostumado. O 737 era maior, com mais instrumentos e sistemas, mas os princípios básicos do voo eram os mesmos. Ele podia ver a primeira oficial Chen nos controles, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o manche. Suor escorrendo em sua testa apesar da temperatura fresca da cabine. Primeira oficial Chen, disse Patrícia. Este é o Coronel Stevens. Ele é um piloto aposentado da Força Aérea e se ofereceu para ajudar. Chen ergueu os olhos para Jake, revelando uma mistura de esperança e desespero. Coronel, declarei emergência e estamos autorizados para pouso prioritário em Denver, mas nunca enfrentei nada parecido com isso antes. O Capitão Morrison está inconsciente e não sei se consigo fazer isso sozinha. Jake sentou-se no assento auxiliar atrás das posições dos pilotos, escaneando rapidamente o painel de instrumentos para se orientar com os sistemas da aeronave. Primeira oficial Chen, você está indo muito bem. Qual é o seu tempo total no 737? Cerca de 800 horas, respondeu Chen. Isso é mais que suficiente, disse Jake com confiança. Você conhece esta aeronave. Estou aqui apenas para ajudá-la a pensar nos procedimentos e mantê-la calma. Qual é a nossa situação atual? Chen respirou fundo, sentindo parte da ansiedade diminuir com a presença calma de Jake. Estamos a 35 mil pés, a cerca de 200 milhas de Denver. O ATC nos autorizou para a descida e aproximação de emergência. Ativei o piloto automático e a aeronave está estável. Excelente, disse Jake. Agora vamos falar sobre a aproximação. Você já pousou em Denver antes? Várias vezes, mas sempre com o Capitão Morrison conduzindo a aproximação. Jake assentiu. Denver é um bom aeroporto para um pouso de emergência. Pistas longas, excelentes serviços de emergência. A altitude pode ser um fator, mas nada que você não consiga lidar. Vamos começar passando pela lista de verificação de emergência. Ao longo dos 20 minutos seguintes, Jake guiou Chen pelos procedimentos de emergência, ajudando-a a coordenar com o controle de tráfego aéreo, instruir a tripulação de cabine sobre o pouso de emergência e preparar a aeronave para a aproximação. Sua voz calma e autoritária ajudou a estabilizar os nervos de Chen, e sua ampla experiência em procedimentos de emergência lhe deu a confiança de que precisava. Coronel, disse Chen quando iniciavam a descida em direção a Denver. Preciso perguntar que tipo de aeronaves o senhor pilotava na Força Aérea. F-16 Fighting Falcons, respondeu Jake. Caças monoposto, monomotor. Um pouco diferentes disso aqui, mas os princípios da gestão de emergência são os mesmos. Mantenha a calma. Siga os procedimentos e confie em seu treinamento. Os olhos de Chen se arregalaram. F-16 yes. O senhor voava caças. Por 25 anos. Confirmou Jay Kospasinaker. Jay, incluindo missões de combate no Iraque e no Afeganistão, eu precisei fazer pousos de emergência com danos de batalha, falhas de motor e problemas hidráulicos. Este é apenas mais um pouso de emergência, e você tem as habilidades para lidar com isso. Enquanto desciam pelos 20 mil pés, Jake ajudou Chen a coordenar com a tripulação de cabine para preparar os passageiros para um pouso de emergência. Os comissários passaram pela cabine, demonstrando a posição de impacto e certificando-se de que todos os passageiros estavam seguros em seus assentos. Senhoras e senhores, aqui é a primeira oficial Chen. Veio o anúncio pelo interfone. Estamos iniciando nossa descida para o Aeroporto Internacional de Denver para um pouso de emergência. Nosso capitão sofreu uma emergência médica e está recebendo tratamento. Mas quero assegurar-lhes que temos a situação sob controle. Estamos sendo assistidos por um piloto qualificado que é passageiro deste voo e esperamos pousar em segurança em aproximadamente 15 minutos. A menção de um piloto auxiliar causou agitação na cabine. Passageiros olharam ao redor, imaginando quem entre eles seria qualificado para ajudar a pilotar um avião comercial. Alguns perceberam que o homem do assento 12C
não estava mais lá, e a notícia começou a se espalhar de que o discreto homem de negócios era, na verdade, um piloto. No cockpit, Jake ajudava Chen a passar pela lista de verificação da aproximação final. Lembre-se, você já fez essa aproximação dezenas de vezes, disse ele. A única diferença é que está fazendo sozinha, mas tem todas as habilidades necessárias. E se algo der errado? Perguntou Chen, a voz tensa de estresse. Então lidamos com isso? Respondeu Jake simplesmente. É isso que os pilotos fazem. Nós nos adaptamos, resolvemos problemas e levamos a aeronave em segurança ao solo. Você consegue. À medida que o voo 467 se aproximava do aeroporto internacional de Denver, a torre de controle havia liberado todo o tráfego da área. Veículos de emergência aguardavam na pista, e a equipe médica do aeroporto estava preparada para atender o capitão Morrison assim que a aeronave pousasse. Torre de Denver, American 447 Heavy. Estamos na aproximação final para a pista 34 direita, transmitiu Chen. Sua voz agora mais firme com a orientação de Jake. American 447 Heavy, Torre de Denver. Autorizado a pousar na pista 34 direita. Veículos de emergência estão a postos. Jake observou enquanto Chen executava uma aproximação exemplar, suas mãos firmes nos controles ao guiar o 737 em direção à pista. Aproximação linda, disse ele em voz baixa. Exatamente como se tivesse feito isso uma centena de vezes. A aeronave tocou o solo suavemente, e Chen imediatamente acionou os reversores de empuxo e aplicou os freios. Enquanto o 737 reduzia até parar na pista, a cabine explodiu em aplausos. Um som que Jake já ouvira muitas vezes antes, mas nunca assim. Trabalho excepcional. Primeira oficial Chen, disse ele, estendendo a mão. Esse foi um dos melhores pousos de emergência que já vi. Chen apertou a mão dele, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Eu não teria conseguido sem o senhor, coronel. Obrigada. Enquanto os veículos de emergência cercavam a aeronave e os paramédicos embarcavam para atender o capitão Morrison, Jake voltou discretamente ao seu assento. Os outros passageiros o olhavam com uma mistura de admiração e gratidão, mas Jake apenas assentiu educadamente e sentou-se como se nada extraordinário tivesse acontecido. O homem de negócios no 12E olhou para Jake com novo respeito. Senhor, ouvi dizer que ajudou a pousar o avião. O senhor é mesmo piloto? Fui, respondeu Jake simplesmente. Força Aérea, aposentado. Que tipo de aviões o senhor pilotava? Principalmente FSEs. Os olhos do homem se arregalaram. Caças? E o senhor ajudou nosso piloto a pousar este avião? Jake deu de ombros. Ela fez todo o trabalho, eu apenas a guiei. A notícia se espalhou rapidamente pela cabine sobre o piloto de caça aposentado que havia ajudado a salvar o voo. Passageiros começaram a se aproximar de Jake para agradecê-lo, apertar sua mão, perguntar sobre seu serviço militar. E aí aceitou a gratidão de forma gentil, mas breve, desconfortável com tanta atenção. Um menino de cerca de 8 anos se aproximou com a mãe. Moço, o senhor é mesmo um piloto de caça? Jake sorriu para o garoto. Eu costumava ser. Agora estou aposentado. O senhor já derrubou algum inimigo? A expressão de Jake ficou séria. Eu servi ao meu país e protegi pessoas, assim como os pilotos e a tripulação deste voo protegeram todos nós hoje. A mãe do garoto sorriu com gratidão. Obrigada pelo que fez hoje e pelo seu serviço. À medida que os passageiros começaram a desembarcar, muitos pararam para agradecer pessoalmente a Jake. A estudante universitária do assento 12B, que mal havia notado sua existência durante o voo, agora o olhava com óbvia admiração. Não acredito que estive sentada ao lado de um piloto de caça e nem sabia, disse ela. Essa é a questão do serviço, respondeu Jake. Não é sobre reconhecimento. É sobre estar pronto para ajudar quando a ajuda é necessária. A primeira oficial Chen
apareceu ao lado do assento de Jake enquanto ele reunia seus pertences. Coronel Stevens, queria agradecê-lo novamente. Não acho que teria conseguido lidar com aquela situação sem a sua ajuda. Você lidou perfeitamente, assegurou Jake. Você tinha todas as habilidades e treinamento necessários. Eu só a ajudei a lembrar disso. A companhia aérea quer falar com o senhor, disse Shane. Estão comentando sobre algum tipo de homenagem ou reconhecimento. Jake balançou a cabeça. Não é necessário. Só estou feliz que todos chegaram em segurança ao subsolo. Enquanto caminhava pelo terminal, Jake refletia sobre os acontecimentos da manhã. Ele havia embarcado no voo como apenas mais um passageiro, invisível e sem destaque. Mas quando a crise surgiu, seu treinamento e experiência fizeram dele exatamente a pessoa certa. Godless Atos. No lugar certo, na hora certa. Seu celular vibrou com uma mensagem da esposa. Vi as notícias sobre o seu voo. Você está bem? Jake sorriu e respondeu digitando. Tudo bem, só ajudei um pouco. Te vejo à noite. O que Jake não mencionou foi que ajudara a primeira oficial Chen a pousar o voo 407. Le Prato lhe havia lembrado porque escolhera a carreira na aviação em primeiro lugar. Não se tratava da emoção de pilotar caças ou do prestígio do serviço militar. Tratava-se de usar suas habilidades e treinamento para proteger os outros, para servir a algo maior do que ele mesmo. A entrevista de emprego em Denver correu bem, mas Jake se pegou pensando mais na jovem primeira oficial que havia demonstrado tanta coragem sob pressão. Fez uma nota mental para recomendá-la a oportunidades adicionais de treinamento. Ela tinha o que era preciso para ser uma piloto excepcional. O capitão Morrison sobreviveu ao ataque cardíaco e teve recuperação completa. Embora seus dias de voo estivessem encerrados, enviou a Jake uma carta escrita à mão agradecendo pela assistência e por ter ajudado a salvar não apenas sua vida, mas a de todos a bordo do voo 497. 6 meses depois, a primeira oficial Chen foi promovida a capitã, e ela acreditou a orientação calma de Jake durante a emergência como um ponto de virada em sua confiança como piloto. Ela manteve o cartão de visitas dele em sua bolsa de voo, como um lembrete de que a ajuda pode vir dos lugares mais inesperados. A história do voo 457 ganhou repercussão nacional, com Jake sendo aclamado como um herói que ajudara a evitar um potencial desastre. Mas Jake rejeitou os elogios, insistindo que a primeira oficial Chen merecia todo o crédito pela condução habilidosa da emergência. Em entrevistas, Jake enfatizava que os verdadeiros heróis eram os profissionais do dia a dia. Pilotos, comissários de bordo, controladores de tráfego aéreo, equipes de emergência que trabalhavam incansavelmente para manter a aviação segura. Ele era apenas um passageiro que, por acaso, tinha experiência relevante no momento em que foi necessária. Mas para os 186 passageiros e 6 tripulantes do voo 457, Jake Stevens seria sempre o herói silencioso do assento 12C, que provou que nunca se sabe quem pode estar sentado ao seu lado, pronto para ajudar quando tudo dá errado. Porque é isso que os verdadeiros heróis fazem. Eles não buscam reconhecimento ou glória. Simplesmente usam suas habilidades e treinamento para servir aos outros. Estejam eles vestindo um uniforme militar ou sentados no assento do meio em um voo comercial. Entendem que o serviço não termina quando você se aposenta da ativa. Ele apenas assume formas diferentes. Então eu lhe pergunto, você já encontrou alguém cujas habilidades ocultas ou experiência fizeram toda a diferença em uma crise? Já testemunhou pessoas comuns fazerem coisas extraordinárias quando a situação exigiu? Compartilhe suas histórias nos comentários abaixo, porque acreditamos que a América está cheia de Jake Stevens, veteranos e profissionais que carregam seu treinamento e experiência para onde quer que vão, prontos para servir quando o serviço é necessário. Eles podem parecer comuns, podem parecer sem destaque, mas quando a crise surge, tornam-se exatamente os heróis de que precisamos. Obrigado por assistir, e lembre-se, da próxima vez que estiver em um voo, reserve um momento para apreciar não apenas os pilotos e a tripulação, mas também todos os passageiros ao seu redor.
Você nunca sabe quem pode estar sentado ao seu lado, carregando habilidades e experiências que podem salvar sua vida.